Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. E hoje, pessoal, vou responder com vocês a prova da UEM de 2014, tá? Então, entrando aqui no site da MetaMed, pessoal, até aproveitando, o site da MetaMed ele é super completo, tá? Aqui vocês vão ter acesso a todo o site da UENG para inscrição e leitura digital, enfim. As provas completas anteriores da UENG também, todas elas ali para vocês praticarem. Inclusive, vamos resolver uma hoje. Toda a parte de provas resolvidas, então, ao clicar aqui, vocês vão ter as resoluções da prova, assim como a de hoje, ela vai ficar salva bem aqui. Sala de aula ao vivo, então, alguns dos alunos que estão assistindo a sala ao vivo agora podem estar acessando aqui pela sala de aula ao vivo. E toda a parte também de lista de exercícios, materiais, bem completo mesmo, gente. Aqui embaixo, ó, vocês vão ter acesso às aulas teóricas, ó. Então, toda a teoria do edital da UENG de Química, Biologia, Física e tal. Então, tá tudo bem bonitinho aqui. Toda a parte também de redação completa, tá bom? Então, como eu citei para vocês, hoje a gente vai estar respondendo a prova de 2014, na verdade, não é 2015, não. Deixa eu só confirmar com vocês aqui. 2014, tá? Vamos lá. Essa mesmo, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou, enquanto isso, conversando um pouquinho com vocês, eu vou abrir no site aqui. Então, assim, pessoal, o que é importante, tá, vocês estarem fazendo nessa reta final de prova, ou ao longo do estudo também, quem for assistir essa aula gravada depois, sempre vocês têm que estar estudando, pessoal, algo específico para a prova de vocês, tá? Isso é indiscutível mesmo, certo? Então, o primeiro ponto, eu acredito que seja esse. Segundo ponto, como é que estuda específico para a prova? Poxa, tu vai resolver as provas anteriores, tá? Completas. Trabalhar com toda a parte também ali de redação específica também é super importante, extremamente importante redação. Algumas faculdades, não é o caso da UENG, mas algumas ali vão ter obras literárias. Sempre é bom vocês estarem estudando em cima disso, tá certo? Então vamos lá. Consegui abrir a prova aqui, eu já vou voltar a esperar a tela para vocês. Prontinho. Pronto, então vamos lá. O ENG 2014, questão 37 de biologia, vai dizer o seguinte: os métodos contraceptivos atuam de modo a evitar uma gravidez em período não adequado à vida de um casal. O esquema a seguir apresenta um desses modelos. Pessoal, aqui na imagem, não sei se vocês conseguem ver, tá? Vou tirar um pouco do zoom para vocês conseguirem ver de fora. Ó. Aqui a gente teve um corte, ó. Isso aqui é uma laqueadura, pessoal. Tá? Uma foto de uma laqueadura. Tá? Um método contraceptivo ali reversível, tá? E com uma alta eficiência, certo? Aí ele pergunta, ó, considerando como mais eficazes os métodos contraceptivos, o procedimento ilustrado atua. Então vamos lá. Evitando o contato do esperma com o canal vaginal, gente, vamos lá, aqui, ó. Anatomia da vagina, tá? Toda a parte aqui do pubis, né? Canal vaginal, colo do útero, útero propriamente dito, trompas, ovários, certo? Não vai estar impedindo o contato do esperma ao canal vaginal, não. O canal vaginal é aqui, tá? Não tem nada a ver. Na B, impedindo a entrada do espermatozoide no útero. Não, o espermatozoide ele vai entrar no útero, no canal vaginal, vai passar pelo colo do útero, vai entrar no útero. Só que o que acontece, pessoal? Não sei se vocês vão lembrar, o espermatozoide ele vem do colo em sentido às trompas, certo? Já o organismo feminino, ele vai produzir os ovários aqui, os ovócitos, né, no caso, né, ovócito secundário, antes de ele virar um óvulo, tá? Então, os ovários, eles vão produzir o ovócito secundário. O ovócito secundário, quando ele vai andando aqui, ó, então as fímbrias aqui vão puxando ele vai entrando, ele entra nas trompas. E aí, geralmente, a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, que aí acaba depois chamando de ovário, né? Vai acontecer nas trompas, em sua grande maior parte das vezes, tá? E aí,
A laqueadura, ela tem que fim? A laqueadura ela vai ter o fim de impedir com que esse espermatozoide encontre o ovócito secundário, tá? Então, é um método físico. No B, ó, impedindo a entrada do espermatozoide no útero? Não. C, impedindo a união entre gametas masculino e feminino, tá? Ou D, evitando que o embrião formado se implante no útero. A implantação depois do embrião formado, pessoal, vai acontecer aqui na parede do útero, tá? Mas aí já é depois que tem o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário. Ou seja, a melhor resposta aqui seria a letra C mesmo, tá bom? Então entendam isso. Quando a gente fala de laqueadura, a gente vai estar impedindo o encontro de um com o outro. Tá? Deixa eu puxar aqui, ó, marcar a letra C. Tá? Questão 38. Essa passagem foi retirada de A Mão e a Luva, né? É uma obra clássica de Machado de Assis, né? Então, olha só. Gilmar curvou-se a cabeça e esteve alguns instantes a pensar os dedos pelas telas, enquanto Luiz Alves, tirando de cima do piano, outra música dizia-lhe: podia dar-nos um pedaço de Bellini, se quisesse. Gilmar pegou maquinalmente na música e abriu-se na estante. Era então vontade sua? Perguntou ela, continuando o assunto, interrompendo o diálogo. Vontade, certamente, porque era necessidade. Necessidade tornou ela começando a tocar. Menos por tocar, que por encobrir a voz, mas necessita por quê? Por uma razão muito simples, porque amo. Gilmar sentou-se outra vez, despeitada, a bater-lhe o coração. Ó, isso aqui que é a parte importante. Bater-lhe o coração como nunca batera em nenhuma outra ocasião na vida. Pessoal, quando a gente fala de um acelero cardíaco, né? Então, ainda mais no caso dele aqui, ó. Nem de susto, nem de cólera, nem de amor. E aí eu a dizer, sem ela, houvesse sentido jamais. Não se demorou muito tempo ali, com a mão trêmula. Folheou a música que estava aberta distante, deixou-se logo. Então, o que ele quer falar, pessoal? Ele está falando que o coração da pessoa está acelerado. É uma pessoa que está com claros sinais e sintomas de quê? Do sistema nosso simpático, tá? Então, só para a gente lembrar, a gente tem sistema simpático para simpático, que é o luta ou fuga, né? Então, olha só que interessante, ó. Essa imagem aqui, pessoal, sempre é bom vocês estarem com ela na mente, tá? Então, assim, vou tentar dar um zoom aqui. Enfim, quando a gente fala de sistema simpático, é aquele que ativa, e o parasimpático é aquele que relaxa. Em boas palavras, é basicamente assim. Um paciente que está fugindo, às vezes, de um animal, de um leão, de um cachorro, enfim, está correndo algum perigo, a gente vai ativar o sistema simpático. Se a pessoa está tranquila, está na dela, está em casa, na rede, tomando uma na praia, de boa, ela está o quê? Pô, o sistema parasimpático ativo, tá? Então, primeiro vamos falar do simpático. Simpático, pessoal, só se lembrar, tá vindo um leão atrás de você, pensa. Tá vindo um leão, tua pupila fica como? Dilatada, tá? Você vai ter que ficar o quê? Esperto, olhos abertos, vai ter que enxergar mais, visão além do alcance, né? Toda a parte da saliva, a boca seca. Já viram quando a gente tá nervoso, a boca fica seca? Mesma coisa, tá? A ansiedade também fica da mesma forma. Relaxa os brônquios, ou seja, o bronco relaxado, ele aumenta de volume. Consequentemente, passa mais ar. A gente quer aumentar o fluxo da respiração. Imagina que vai ter que correr. Você vai ter que oxigenar, o coração vai bater mais forte, pupila dilata, tá? Então vai ter um acelero dos batimentos cardíacos. Toda a atividade do estômago vai parar. Imagina, tá fazendo digestão ali, tá perigo? Para tudo, tá bom? Toda a parte também de estimulação da adrenalina e noradrenalina, que eu acho que é o principal. Lembrando que elas vão ser secretadas no córtex renal ali. Em cima dele vamos ter a suprarrenal, né? Então, a grande maioria deles isso produz na suprarrenal. A bexiga, pessoal, quando a gente está em situação de luta ou fuga, a gente relaxa ela. Então, tem muita gente que acaba se urinando de medo por conta disso, tá? E a ejaculação também é um sintoma simpático. Já os parasimpáticos, a pupila é o contrário, a pupila contrai, a salivação é estimulada para você poder comer, o batimento cardíaco reduz, os brônquios eles contraem, porque a gente não precisa de tanto ar.
vai estimular todo o processo ali do intestino para fazer uma boa digestão, estimula a vesícula a produzir bile e secretar, vai contrair a bexiga, então a gente consegue segurar a urina por mais tempo e, consequentemente, também a ejaculação. A ereção, no caso, né, ela vai ser parasimpática e a ejaculação é simpática. Tá certo, pessoal? Então, ali ficou fácil. Porque na questão ela fala o seguinte, ó, a reação de Gilmar, a segunda resposta de Luiz Alves, está diretamente ligada aos efeitos da... Gente, vamos pensar aqui, ó. Aqui são efeitos da adrenalina. Já dá para marcar a epinefrina, por quê? Epinefrina e adrenalina é a mesma coisa, tá? Elas são a mesma molécula, a diferença é que a epinefrina é sintetizada no laboratório. Então, seria a resposta letra A. Tá? Já a insulina, pessoal, qual que é o papel da insulina? Só para a gente revisar. Ela tira o sangue, o açúcar do sangue e coloca na célula. Não tem nada a ver. Somatotrofina, pessoal, está relacionada à queima de moléculas de gordura para aumento do crescimento, aumento da massa muscular, então está relacionado ao GH. A acetilcolina, ele é um neurotransmissor, então ele vai aumentar a propagação ali de estímulos nervosos. O único que teve mais coerência aqui com o aumento do batimento cardíaco seria a epinefrina, que ele vai ter os mesmos efeitos da adrenalina, tá? Questão 39 é o seguinte, ó, considera a seguir a recorrência de uma heredopatia. Então, aqui temos indivíduos, homens e mulheres normais, em branco, e afetados ali nesse tracejado, tá? Primeira observação que a gente faz aqui, pessoal, é o seguinte. Temos um casal normal e um casal afetado. O casal normal só gerou indivíduos normais. Já o casal alterado gerou uns normais e outros tracejados. Ou seja, que conclusão que a gente chega, tá? A gente vai chegar ao seguinte. Não sei se vocês vão lembrar, a gente tem homozigoto e heterozigoto, certo? Zigoto, tá? Então existe homozigoto e heterozigoto, certo? Homozigoto, pessoal, homo é igual, tá? Então, ou seja, a gente vai ter o homozigoto que pode ser dominante ou recessivo, tá? O homozigoto dominante é como se fosse o nosso azão, azão. E o homozigoto recessivo, azinho, azinho. Quando eu falo que eu sou heterozigoto, eu sou azão, azinho. Tá certo? Ok. Então, aqui, basicamente, eu consigo observar. Aqui, claramente, são todos indivíduos homozigotos. Só que nesse caso aqui agora, são homozigotos recessivos, tá? E aqui, pessoal, claramente a gente vai estar tendo uma dominância, tá? Então, sempre que a gente vai ter o A, seja o A maiúsculo, aqui a gente vai estar despertando o indivíduo afetado. A única situação que eu vou ficar branco aqui, ó, seria indivíduos azinho, azinho. Então, para ficar normal, tem que ficar azinho, azinho. Nesse caso aqui, ó, provavelmente foi um azão, azinho, azão, azinho, né? Que aí a gente pode gerar tanto filho azão, azão, quanto filho também azão, azinho, pode ser, tanto faz. Ou azinho, azinho. Então, a gente vai ter essas combinações acontecendo, tá bom? Aqui, da mesma forma, ó, a gente vai conseguir... Por que eu acredito que seja azão, azinho? Que eu acredito não, porque tenho certeza que é azulzinho. Porque tem que ter um gene dominante, certo? Aqui, para gerar qualquer filho normal, eu teria que ter pelo menos um gene Azinho, tá? Então vai passar um do pai ou da mãe, tá? Então pelo menos um Azinho para a gente conseguir criar esses indivíduos aqui, ok? De acordo com o heredograma e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar. Normalidade ocorre na ausência do gene dominante? Não, pessoal, ao contrário, né? Na verdade, normalidade ela vai no homozigoto recessivo, tá? Já quando a gente pensa em casais afetados, tem somente filhos afetados? Não. Olha só, acabei de ver, ó, o azinho, azinho com azão, azinho, a gente vai ter filhos normais com filhos afetados, tá? Na B, casais afetados têm somente filhos afetados. Da mesma forma também não, tá? Indivíduo normal não pode ter filhos afetados. O indivíduo normal, que no caso aqui, teve uma companheira ou companheiro ali, a gente tem uma possibilidade de gerar tanto indivíduos normais quanto afetados. E na D, qualquer homozigose torna-se indivíduo normal.
Então, quando a gente tem qualquer, também é meio aquém, né? Então, assim, qual a conclusão que a gente chega aqui da questão? Então, a gente vai ter indivíduos normais, tá? Eles obrigatoriamente são homozigotos, tá certo? E aí, quando a gente pensa no heterozigoto, ele vai ter essa classificação de Azinho Azinho, que vai estar passando o nome do seu gene. Mas aqui, ó, como eu falei, ó, qualquer homozigose? Não, porque a gente vai ter um homozigoto que é o quê? Dominante, que é no caso Azinho Azinho. Tá certo, pessoal? E aí a resposta, então, no caso, fica a letra A mesmo. Por quê, ó? A normalidade ocorre na ausência do gene dominante? Exatamente. Tá? Então, sem o gene dominante, ou seja, eu sou azinho, azinho, eu vou ser normal. Agora, se eu tiver um azão, azinho ou azão, azão, aí já era. Tá? Nesses dois casos aqui, a gente vai ter já o indivíduo afetado, igual a questão está falando. Tá bom? Então, essa questão, pessoal, apesar de ser genética, é uma questão que foi fácil. Tá? É só usar o raciocínio aqui, entender essa questão de dominante recessivo, tá? Que claramente, se todos os indivíduos são normais, aí vai uma dica. Indivíduos que têm os pais, perdão, indivíduos que têm os pais com essas características, que após a fecundação só gerem indivíduos iguais a ele, bem provavelmente eles são homozigotos recessivos, tá bom? E só saber que ele já respondia a questão toda. Agora, continuando ainda nessa parte genética também, um pouco mais teórico, vamos ler essa questão 40, olha só. Dois gêmeos idênticos, monozigotos, tá? Então, ou seja, são idênticos mesmo, eles tiveram simplesmente uma multiplicação deles e o material genético é o mesmo. Porém, pessoal, quando a genética é uma, a gente pode ter um fenótipo que é outra, que são características externas, tá? Que é o que a gente vai estar falando nessa questão. Então, olha só. A e B foram criados separados por pessoas diferentes em ambientes diferentes, tá? Então foi isso, eles são gêmeos, porém cada um foi criado em um contexto e um ambiente diferente. Ou seja, a gente vai sofrer a influência do meio ambiente para isso. Após 20 anos, apresentavam as seguintes características, conforme. Perdão, pessoal, então vamos lá. Quais seriam as características aqui? Ó? A altura. O gêmeo A ficou mais alto que o B. A altura, pessoal, está relacionada à alimentação. Entendeu? Então, assim, vai ter esse mais ou menos ali que diferença mesmo, porque se alimentou melhor, ali na infância amamentou bem mais. Tem essa questão. Na segunda característica, grupo sanguíneo é o mesmo, até porque a genética deles é a mesma, o material genético é o mesmo. O peso. O gêmeo A comeu um pouquinho mais de McDonald's, então tá com 81 quilos e o B 72. Consegue observar também ele que vai mudar. Agora, cor de pele, pessoal. Pô, cor de pele branca e morena, tá? Se um tiver uma exposição maior ao sol e o outro não, da mesma forma tem que isso vai acontecer. Tá? Então, com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a característica que foi determinada exclusivamente pelo genótipo, ou seja, pelo menos não sofrendo nenhuma influência do ambiente. Quando eu falo genótipo, eu estou falando do gene mesmo em si, ele não sofre influência do ambiente. Quando eu falo fenótipo, ele vai sofrer influência do ambiente, tá? Então aqui a resposta ficou fácil também, seria o grupo sanguíneo, tá? Questão 41. Um homem levou uma pessoa ao hospital pedindo socorro urgente, alegando que tal pessoa havia sido mordida por uma cobra. O médico pediu-lhe então que descrevesse a cobra que havia causado o acidente. E o homem fez o seguinte desenho. Então, ele fez um desenho da cobra, que é muito comum, pessoal. Com algumas características de cabeça da cobra. Então, aqui, ó, fica observe. Cobra peçonhenta, pessoal, elas vão ter escamas pontiagudas, de diferentes formatos, então tem essa questão, elas são mais para fora. A cabeça da cobra ela é mais triangular, tá certo? A gente vai ter aqui uma fenda oftálmica, ó, vertical, tá bom? Os dentes que ele não colocou, mas a gente pode ter presos aqui embaixo também. Tá? Normalmente é assim, tá? Toda a parte também de que o rabo afina mais rápido, tá? Então essas características é interessante vocês estarem sabendo. Para salvar a vida do paciente, procedimento imediato adotado pelo médico após ver o desenho deveria ser. Então aqui, pessoal, vamos entender. Fui picado por uma cobra. Essa aqui claramente é uma cobra venenosa, tá? O que a gente vai fazer? Vai ser antibiótico? Vou encaminhar para vacinação? Aplicar soro antiofídico? Né? Ou receitar medicamentos antialérgicos? Pessoal, os ofídeos, né? São as cobras, serpentes, né? Então, no caso aqui, pô, a gente tem que tomar um soro antiofídico,
Tá certo, pessoal? Essa aqui realmente estava tranquila. Pode só saber que existe um antiofídico, né? E a última questão aqui da 42, no caso, né? Nos autos de condenação de revoltosos brasileiros de Cunha, como Tiradentes, era comum constar que, além da pena de morte e da esquartejamento, né, dos corpos, seus bens seriam confiscados e suas terras seriam alagadas, para que nada mais lhe nascesse. O ato de salgar a carne realmente provoca a morte de plantas, porque o excesso de sal na terra faz o quê? Gente, é só lembrar, ó, a gente pode ter isotônico, hipertônico e hipotônico, tá? Quando eu estou falando disso, pessoal, na verdade estou falando de quê? De meio. Então, o que seria um meio hipertônico? Ele tem muito sal. E um meio hipotônico? Tem pouco sal. Já o isotônico, ele tem uma quantidade ideal. Na questão, se eu jogo sal no solo, a gente vai ter mais sal do meio de fora do que no meio de dentro. E aí, por osmose, a água que está dentro da célula vai sair e vai se perder. Por isso que a gente consegue fazer isso com plantas. Imagina, eu jogo sal lá, a planta, basicamente feita de água. Aí vai lá e, e joga o sal, a água da raiz dela sai. Por quê? Porque vai ter um meio fora que tem mais sal do que dentro, então a água ela vai tentar sempre diluir onde tem mais sal, tá certo? Por isso que, quando a gente tem uma solução hipertônica, ou seja, o meio é hipertônico, a célula perde sal para o meio, murchando. A solução isotônica ela vai manter o ideal. Já a hipertônica, a gente vai ter o contrário, que tem mais sal dentro da célula do que fora, então, consequentemente, a gente vai ter um meio hipotônico. Tá bom, pessoal? Então, a questão ficou fácil. O ato de salgar a carne vai provocar o quê? Dificulta a absorção de íons minerais pelas raízes de transporte ativo, impede a ação das proteínas transportadoras de membrana da raiz, estimula a maior absorção de água pelas células raiz, provocando turgência e lise das células. Tá? Então, imagina, o meio está com mais sal. Vai entrar água da célula ou vai sair? Vai sair, pô. Impede a absorção de água através de osmose pelas células da raiz, aumentando a concentração osmótica do solo. Tá? Eu marcaria essa D aqui, no caso de você, né? Então, assim, pessoal, qual que é a ideia aqui da prova de hoje? Eu fiz uma resolução um pouco mais rápida mesmo, tá? Essas questões aqui, pessoal, tô achando bem tranquilo, bem conceitual, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, vou me colocar à disposição. E nos vemos até breve.